oi. Tá. Eu te apresento uma tal que vai mexer no microfone, então é um pouco diferente. Aumenta? Agora, diminui. Dá pra ver certinho? Tá tudo bem? Tá, fechou. Hoje eu quis trazer um tema que eu tô achando bem parecido assim, com a cultura da Bruna e que cada dia mais está se tornando o nosso dia a dia, né? Então, essa cultura de feedback e ela faz total diferença no nosso desenvolvimento profissional, na nossa convivência, até no nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Mais do que apontar erros, é sobre crescer junto. Tá? Alguém quer falar o que acha que é feedback, que tem alguma noção? Quer falar o que é? Feedback é tu dar um retorno para a pessoa, né? Ele pode ser positivo ou pode ser, não coloco como negativo, mas para a pessoa crescer, né? Um ponto de melhoria, né? Construtivo. Isso. O feedback, muitas pessoas têm a crença que ele vem junto com uma crítica, né? Como a Monique disse, o feedback ele não é somente para criticar, na verdade é bem o oposto disso, né? Ele é uma ferramenta muito poderosa no nosso dia a dia, que faz a gente evoluir e que ele não é sinônimo de crítica. Vou passando aqui. Então, como ia dizendo, né, o feedback de verdade, ele não é um sinônimo de crítica, e ele é uma ferramenta de comunicação para promover crescimento e alinhamento entre o time todo. Ele pode ser positivo, construtivo ou de reconhecimento. Muitas vezes, a pessoa chega e, eu preciso te dar um feedback. Dá aquele friozinho na barriga e a gente fica nervoso, que daí a gente fica pensando já coisa ruim, o que vai vir. Só que o feedback ele é muito importante para estar fortalecendo as relações entre colegas e colegas mesmo, entre colegas e líderes. Ele também alinha as expectativas num todo. Ele também serve para corrigir rotas com rapidez, ou seja, a gente está agindo de uma maneira, alguém com um olhar de fora vem com a gente dar esse feedback que pode ser feito de uma maneira diferente. Então, tudo isso traz um alinhamento melhor para a empresa. Tá? E ele também incentiva o desenvolvimento profissional. Eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? E os principais obstáculos, né? É o medo de ofender, até, digamos, por que normalmente a gente foge do feedback? Se o feedback é uma coisa tão boa, porque sempre quando a gente tem que dar feedback, a gente fica com o pezinho atrás, fica com esse medo. Então, os principais motivos disso é o medo de ofender, é o medo de não ter as palavras certas para estar falando no feedback. Também... também, digamos, às vezes um medo de não ter um ambiente tão aberto a esse desenvolvimento, né? O que a Bruni está cada vez mais construindo para ter essa relação aberta e tanto é que temos o feeds hoje, pode ser tanto anônimo quanto composto mesmo, né? Se você quiser me ensinar, fica aqui na manutenção. Transmitir. Esteja acima. Daí a gente já compartilha direto. Eu vou ficar aqui com o mouse perto desse. Só clica aqui pra mim.
como que a gente pode criar uma cultura de feedback no dia a dia? Primeiro, a gente tem que pensar que o feedback ele não é para ser uma coisa pesada, não é para ser alguma coisa totalmente formal ou algo muito burocrático. Pode ser um simples comentário, pode ser uma mensagem. Então, a gente primeiro tem que começar com a intenção certa. A gente não está para julgar, a gente está para ajudar. Então, para iniciar o feedback, quando a gente já vem com essa intenção, quase 100% de certeza que vai dar certo. Tá? Porque já está indo com a intenção de ajudar o colega. Tá? Também a gente precisa ser específico e direto. Não ficar dando voltas ou também não ficar trazendo frases genéricas. Porque a frase genérica a pessoa pode estar levando para qualquer interpretação. Então, você precisa melhorar. Mas em que eu preciso melhorar? Qual o objetivo? Para onde eu devo ir? Então, o feedback ele precisa ser específico. Você precisa melhorar em tal coisa por conta disso. E o feedback, ele também é escuta, tá? Receber com abertura. Ou seja, eu tenho o feedback e eu também preciso escutar o lado da pessoa. O que você acha desse feedback? Você acha que faz sentido? Porque a pessoa também tem um outro ponto de visão que os dois na comunicação vão enxergar a melhor possibilidade de todas. Tá? E também não esperar, a gente não deve esperar só os feedbacks formais, né? One on one. Pode ser logo após uma reunião. Então, fiz uma reunião e vou dar um feedback. Pode ser uma mensagenzinha ali no Discord, que a gente usa direto. Então, manda uma mensagem informando o feedback. Ou no corredor mesmo, também pode ser uma forma de feedback. Eu gostei do teu chamado, foi bem resolvido, deu tudo certo. Tá? E uma dica para dar feedback é o método sanduíche, né? Que inicialmente, quando é para ser construtivo, que é um feedback mais difícil de dar, porque a gente tem que falar algo que a pessoa deve melhorar. E se for algo muito ríspido, algo muito direto, a pessoa vai se fechar, digamos. Se alguém vir e fala pra mim, isso aqui tá ruim, precisa melhorar, eu vou agir no modo defensivo. Então, a gente tem que estar trazendo de um jeito que o método sanduíche ajuda, que é iniciar a conversa com elogio, com algo positivo da pessoa, trazer o feedback de uma maneira construtiva no meio, e depois finalizar com o elogio novamente. Tá? Eu vou trazer um exemplo prático sobre isso. E é o método que é mais utilizado. Vamos supor. Eu fiz uma automação ali para um atendimento direto para estar ajudando e estar melhorando para um todo. Então, em vez de, digamos, eu chegar e falar, você fez a automação, mas nunca compartilha, é algo que deve ser compartilhado. Eu posso chegar e falar, digamos, nossa, essa automação ficou muito boa, realmente melhora no atendimento, melhora na agilidade. Só que eu percebi que tem pessoas que ou não sabem que existem ou sabem pouco. O que a gente pode estar fazendo? Pode estar fazendo um artigo, fazer um vídeo, compartilhar com a galera, fazer um post também no Feeds. Então, isso é muito melhor do que falar, tu não está compartilhando, está guardando sobre ti. E é isso que a gente já traz, todas as informações. Eu queria trazer também até uma pesquisa da revista, que é da Harvard Business Review, que é a revista de gestão de negócios da Harvard, onde ele traz que melhora o desempenho até 30% dos colaboradores. Então, quando uma empresa tem essa cultura de feedback diário, semanal, de estar sempre trazendo, pode melhorar até 30% o desempenho, tá? E até 50% o engajamento dos colaboradores com a empresa. E essa parte aqui, como receber um feedback sem sofrimento, é algo que realmente é difícil.
Até, vamos supor, para mim mesmo é difícil, então isso não cai na prova, porque realmente receber um feedback sem sofrimento é um trabalho diário, onde você tem que ter a mente aberta, e o principal é não levar para o lado pessoal. Mesmo quando for difícil, a gente está em um ambiente profissional, a gente tem que tentar tirar esse lado de estar atacando a minha pessoa, mas estar me ajudando a desenvolver ela. Até porque o feedback é um presente, mesmo que seja construtivo, mesmo que está trazendo algo que eu estou fazendo de errado, ele é um presente, porque a pessoa que está me dando feedback, ela está destinando o tempo dela, ela está destinando as ideias dela para poder estar ajudando a gente. Então, se fosse alguém que não ligasse, não ia dar feedback, ia deixar continuar fazer errado. Então, mesmo sendo um feedback negativo, né, mas dessa forma construtiva, dependendo de como ele vem, ele é sempre um presente. E o ideal é a gente refletir e sempre tirar o melhor dessa mensagem. Tá? Porque, às vezes, o feedback a pessoa falou pra gente, porém, tem coisas que a gente não concorda. É até aquele momento, questionar, pode me dar um exemplo do que eu estou fazendo errado? Pode me dar um exemplo desse fato? Que daí, nisso vai iniciar aquele debate onde vai ser construtivo para todos. Tá? E até trouxe, né, duas palavrinhas chaves para como receber o feedback sem sofrimento, que é manter a mente aberta para tudo, que é assim que traz evolução, e junto com a humildade. Tá? Que ninguém é dono de toda a razão do mundo, né? Então, trazer essas duas palavrinhas consigo já ajuda muito a receber o feedback sem sofrimento. Só para complementar, essas questões de receber o feedback é uma forma da gente transformar o nosso desconforto em desenvolvimento. Então, por mais que atinja a gente, às vezes a gente fica magoado, a gente fica meio, recebi esse feedback aqui e tal, a gente refletir para tirar o melhor possível desse feedback para o nosso crescimento e transformar esse desconforto em um desenvolvimento nosso. E agora, há ferramentas, né, em momentos ideais. Então, como eu mencionei antes, pode ser logo após o chamado, logo após uma entrega, pode ser no corredor, pode ser no Discord. E a gente tem um feed, né, que é incrível, onde a gente pode dar um feedback anônimo, onde a gente pode estar dando feedback mais diretamente. Às vezes, se a gente fica um pouco receoso de dar o feedback, ele é uma maneira um pouquinho mais sutil para a gente passar a mensagem que a gente gostaria de passar para o colega, certo? E ainda ganha 500 brincos. Os benefícios para o time, para a empresa, o feedback, essa cultura de feedback, deixa os relacionamentos mais leves e verdadeiros. Então, o feedback, a princípio, é para ser dado algo genuíno, com sinceridade. Então, é algo realmente que eu penso que pode ser melhorado, não é algo para atingir nem nada. Então, toda essa cultura, levando para esse lado, deixa os relacionamentos mais leves e verdadeiros entre colegas. Então, fortalece mais ainda o time. Ele traz redução de ruídos, tá? Então, melhora a produtividade, porque a gente vai ter uma comunicação mais direta, a gente vai estar desenvolvendo melhor os nossos comentários. Ele também diminui os conflitos, porque tem um alinhamento. Então, se eu tenho um alinhamento com o meu time, que eu devo fazer dessa forma, porque eu recebi um feedback sobre, os conflitos vão diminuir, porque toda a equipe vai estar nesse mesmo barco e vai conseguir desenvolver junto, tá? E também ajuda na cultura de alta performance. O Bank of America, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, ele tem a cultura de feedback e ele trouxe uma pesquisa que ajuda os colaboradores a desenvolver habilidades e relata que 78% dos colaboradores informa que sempre tenta dar o seu melhor por conta dessa cultura.
ninguém é perfeito, né? Ele é sobre o progresso. As empresas que buscam estar entre as melhores para se trabalhar investem na qualidade e frequência dos feedbacks, pois sabe-se que isso impacta diretamente a percepção do colaborador sobre a organização. Porém, é preciso aprender a dar esse retorno. Feedbacks armados não proporcionam mudança duradoura e significativa, porque ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo duramente criticado. Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos. Como líderes, se não estivermos dispostos a solicitar feedback e recebê-lo, nunca seremos bons em oferecê-lo. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando o colaborador sente que não há uma conversa sincera sobre suas forças e suas oportunidades de crescimento, ele tenderá a se questionar sobre a sua própria contribuição e o seu comprometimento. Transforme o feedback em um diálogo de valor, um momento que instiga crescimento e proximidade. Melhores conexões e relacionamentos acontecem com entrega total. All in. All in significa colocar a nossa atenção e consciência na pessoa com quem estamos. All in é um acrônimo para nos mostrar como treinar essa atenção nos relacionamentos. A para apreciação, ou seja, expressar o que é bom no outro, o que ele faz bem. L para listen, ou escutar, ver e escutar o outro como ele é e se apresenta. L para love, o amor, estar presente e de coração realmente aberto. I para inquire, ou seja, perguntar a você e ao outro sobre emoções e necessidades. N para não machucar, comunicar de forma não violenta. Que tal experimentar um feedback com entrega total? Esse videozinho é mais para complementar a minha frase. Vou voltar a transmitir. Agora foi. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Algo que queira relatar também? Tá. Silêncio. Vou perguntar para não dizer que não prestei atenção. Tá. Não, mas, ô, Catê, em que momento eu acho que se dá o feedback? Assim, tipo, aconteceu e o cara tá, sei lá, mais rápido ali o dia inteiro. Tu espera, acumular para falar ou já falaria logo em seguida? O que é melhor? Então, o ideal é, digamos, se for algo grave, já ser comentado, né? Já ter o feedback. Para poder não, como disse, ele é um alinhamento. Ou seja, se ocorre algo grave, a gente, se não alinhar, pode ser que ocorra mais e mais. Então, o ideal é já trazer de uma maneira mais ágil. Só que tem também dois tipos de feedback, né? Que é o feedback formal e também tem o feedback informal. O formal é aquele feedback que a gente marca horário. Então, digamos, amanhã que chega quero falar contigo ali às 4 horas, pode ir na minha sala? Esse já é um feedback formal. Mas se for algo ali pelo Discord, ele já não é considerado um feedback tão formal dessa forma. Então, se é algo que vê que dá de acumular e que pode atrapalhar todo um time, o ideal já é trazer esse feedback. E tem um detalhe muito importante, o feedback, normalmente, ele não é para ser dado no geral. Então, eu não posso chegar aqui na frente de todo mundo e dar um feedback, para você na frente de todo mundo, principalmente se for construtivo, né? Porque ativa aquele nosso lado de defesa, né? A gente vai estar fechado, pode falar as melhores palavras do mundo, o meu ouvido vai estar bloqueado. Então, o ideal, principalmente para líderes, é chamar para conversar, se for algo assim mais grave. Mas pode ser também informal, principalmente se for algo de reconhecimento na hora, é o ideal. Só que eu ia acrescentar a do feedback na hora também, às vezes tu tem que conhecer um pouco mais a pessoa, né? Porque às vezes se acontecer algo muito grave, sei lá, se discutiram aqui dentro e a pessoa tá no calor da emoção, tu já chama ela e dá um feedback, às vezes não é tão legal, né?
Às vezes tu vai esperar baixar a poeira um pouquinho e se tu conhece a pessoa, tu sabe, vou deixar passar um pouquinho a emoção e depois chamar ela e conversar também. Acho que é bem importante. É verdade. Até eu vou ter aquela conversa nesses dias de usar mais o feed para isso, né? Porque isso já não. Mas dá para uma coisa ali, às vezes que vai crescer, não dá para ficar com né? Mas está prestando atenção, só que pô, não custa nada, às vezes você para na gente ali, não. O Fix é uma ferramenta muito interessante, porque, vamos supor, a gente não está falando diretamente com a pessoa. Por mais que, não é anônimo, vai estar ali meu rostinho, vai estar aqui eu que mandei, é algo que a pessoa vai estar lendo sozinha, a pessoa vai poder digerir melhor esse feedback. E, para quem, digamos, tem um pouquinho mais de receio ou não tem tempo também de dar feedback, é mais rápido escrever um textinho ali, bem pensado, claro, né? É importante essa parte do feedback. E enviar, porque às vezes, se for dar um feedback presencial, eu vou conversar, provavelmente vai levar 10, 15, 20, 30 minutos e vai se estendendo, né? Se for um feedback mais rápido, é tipo bem interessante. E pode ser um amigo que ajuda. Eu queria acrescentar. Mas pode falar. Rodrigo. Pode falar. Aquela opção do feeds de solicitar feedback também é bem legal, né? Porque às vezes a gente fica esperando, sei lá, o líder, alguém, um colega, dar o feedback, mas eu acho bem legal, eu recebo particularmente algumas solicitações, e eu acho interessante porque às vezes a pessoa não tem iniciativa de mandar o feedback, mas solicita, pode me dar um feedback do meu trabalho. Isso acontece presencialmente também, normalmente quando a gente faz a avaliação de desempenho, né, tem isso também. Mas essa opção ali dentro do Feeds é bem interessante e eu acho que é uma prática legal de todos terem, assim, pedir feedback para os amigos mesmo e não ficar só esperando. Essa opção de solicitar feedback, eu particularmente uso muito. Quase todo mundo aqui já recebeu uma solicitação de feedback minha. Mas é muito isso, digamos, para eu chegar na frente de um colega, me dá um feedback. Até o fato dele pensar o que ele vai falar, o que ele vai escrever, falar da forma certa também, é um pouco mais impactante quando não tem essa cultura 100% formada ainda, né? Então, é muito interessante essa ferramenta, até, digamos, para alguém que talvez é de outro setor, que trabalha comigo, mas não tão diretamente, eu não tenho tanto contato. Também é uma quebra de barreira legal para a gente iniciar essa questão da solicitação de feedback, receber e dar um feedback também. Sobre o feedback sanduíche, o que é legal também, como tu falou ali, né? Iniciar falando as qualidades da pessoa, o que ela é, enfim. No meio, o importante é não falar também, não rotular a pessoa. Aconteceu, por exemplo, uma desorganização, um chamado, estava desorganizado. Eu quero pontuar isso para a pessoa. Não falar, tu é desorganizada, ali tu está rotulando a pessoa. Ela naquele momento foi desorganizada. E sempre é bom colocar também o que ocasionou com aquela ação que ela tomou. Né? Naquele chamado aconteceu uma desorganização, estava desorganizado, enfim. E o que aconteceu com aquela desorganização. É bom ressaltar isso também. E no final, que é para fechar ali o sanduíche, ter um combinado com a pessoa também, né? Podemos combinar que a partir de agora tu vai tentar se organizar um pouco melhor, enfim, então aí a gente fecha o sanduíche. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Certo? Tá. Para finalizar, na verdade, eu até queria fazer um convite para todo mundo. Pelo menos uma vez na semana, realizar esse ato do feedback, né? Você pode escolher alguém, um colega, até mesmo um colega que senta próximo. Pode ser até para a gente utilizar mais a ferramenta ali do Feeds. Então, queria fazer esse convite, esse desafio, né? De pelo menos uma vez na semana dar esse feedback para começar a treinar e se sentir mais à vontade com isso e também fazer a solicitação, né? Até mesmo, o meu Feeds está lá, aceito feedback sobre essa apresentação também. Tá? E é isso, obrigada.